Radar Paulista apresenta Momento O Inédito Viável, com Emerson W. Dias, o provocador filosófico. E estamos na linha aqui no aplicativo com o Emerson W. Dias nesta quinta-feira. Muito boa noite, obrigado pela participação aqui, Emerson. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. Muito bom, como é que você tá aí? Tá tudo bem por aí? Onde você se encontra? Tá tudo bem, tudo tranquilo. Ok, o que você traz? O que você traz para nós nesta quinta-feira, Emerson? Renato, sabe que amanhã é dia 26 de agosto? E dia 26 de agosto é celebrado o Dia da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Documento que foi assinado lá em 1789, olha só, há 233 anos atrás. Então acho que era bom te falar um pouquinho sobre isso aí, né? Vamos lá. Bom, esse documento, Renato, que foi assinado no dia 26 de agosto de 1789, é ele que dá base, inclusive, para quase 160 anos depois, a ONU publicar, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E esse documento, que é um documento embrionário, né, lá que vem pós-revolução, né, início da Revolução Francesa, ele trazia ali 17 artigos versando sobre essa questão, né, dos ideais de liberdade, de igualdade, de direitos fundamentais da pessoa humana, né, demonstrando ali princípios da época do iluminismo, enfim, e sempre objetivando em alcançar uma coletividade harmônica, né? Como é que a gente pode viver na sociedade de forma harmônica. E aí, em função, né, dessa comemoração de 233 anos desse documento, eu fui dar uma relida, né, nesses artigos, são 17 artigos que eles publicaram, né? E eu fui ler alguns lá e acho que é interessante, Renato, a gente pensar sempre sobre isso, né? Porque, como diz lá o filósofo, né, o preço da liberdade é a eterna vigilância, né? Para que a gente consiga ter liberdade, tem que estar sempre vigiando. E olha só que interessante, Renato, o primeiro artigo diz o seguinte: os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. É interessante, né, que há 233 anos atrás alguém já pensava, né, e escrevia sobre isso, mas a gente sabe que na vida prática as pessoas ainda são muito diferentes entre si, né, principalmente quando você olha a segmentação social, né, a segmentação econômica, né, as classes econômicas sempre têm vantagens muito maiores para os homens, né? A gente fala que os homens são iguais, sim, só que o primeiro critério de desempate é o dinheiro que você tem no bolso, né? Então, esse artigo primeiro ainda não está consolidado na nossa sociedade. O segundo artigo vai falar que a finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem, né? Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Então veja, está garantindo ali que todo mundo tem direitos, né, a plena liberdade, a propriedade, a segurança e tal. E também é um artigo, né, que a gente ainda não vê 100% dele na prática, porque a gente sabe que ainda tem muitos grupos sociais, principalmente, né, chamados minoritários ou minorizados, como queiram chamar, ainda não garantem, né, não tem essa livre, não estão livres em relação à opressão, não estão com seus direitos plenamente consolidados, enfim, né? E o artigo 4º, que para mim eu acho que é o mais importante de todos eles, é que diz o seguinte: a liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudique o próximo, né? E nesse sentido, né, Renato, quando a gente discute, por exemplo, liberdade de expressão, né, que é um artigo 6º que estava lá, que é a lei é a expressão da vontade geral, né, que vai determinar o que pode e o que não pode e tal, a gente sempre está esbarrando, né, Renato, nessas questões que ainda não estão plenamente consolidadas, ou seja, a gente, depois de 233 anos, né, de um documento escrito que dá base para vários outros que vêm depois, a gente ainda não usa plenamente isso, e a gente precisa ficar rediscutindo sempre algumas questões, né, como essa, por exemplo, né, das liberdades, das garantias de segurança, e principalmente da liberdade que eu tenho enquanto indivíduo, mas que não impede, né, ou que prejudique o outro, né? A minha liberdade vai até onde o outro, até a do outro começa, né? E aí tem vários outros artigos interessantes, por exemplo, o artigo 11º vai falar sobre a livre comunicação de ideias, ou seja, a liberdade de poder se falar, né, o que se quer falar, enfim, respeitando o artigo 4º, né, de que eu posso falar tudo, mas isso se ofende o outro, será que eu deveria, né, falar, enfim. Então,
Acho que é uma data importante, Renato, né? E principalmente agora você estava dando notícia aí de questões que podem ser alteradas no período eleitoral, enfim, e principalmente em períodos eleitorais. Eu acho que vale a pena a gente sempre lembrar desta data de 26 de agosto, né, que tem desde 1789, que a gente tem que buscar o ideal comum, coletivo, harmonioso, né? Que a gente tem que buscar cada vez mais isso. E claro, né, o preço da liberdade é a eterna vigilância, a gente tem sempre que estar retomando e comemorando essa data, porque às vezes, principalmente quando a gente está um pouco irritado, nervoso, parece que a gente esquece um pouco isso, né? E a gente fica um pouco egoísta e não pensa que a nossa liberdade vai até onde começa a do outro, né? Que a gente tem que também dar espaço, vez, voto, né? Para todo mundo se manifestar, enfim, e que a gente possa de fato garantir liberdade plena e segurança, principalmente para todos os humanos, né? Acho que esse era o grande ideal do iluminismo, e isso ainda não é uma verdade consolidada na nossa prática diária, né? É por isso que eu acho que nós, como seres humanos, como cidadãos, precisamos todos os dias ter essa receita, vamos dizer, na nossa mão. Eu acredito que as pessoas, dentro das características que você disse, hora ou outra, ficam mais com um sentimento mais aguçado, de nervosas ou indignadas, sejam lá quais os sentimentos que as pessoas têm. E isso, claro, traz o comportamento humano que não, vamos dizer, não respeita aquilo que está contido neste documento que você acabou de ler, né? E por isso que nós, como seres humanos, temos também o sentimento, né, dentro de cada um, que nós não sabemos o que cada um leva dentro de si, mas que é fundamental, sim, sempre respeitar o outro, né? Respeitar o próximo, respeitar os nossos vizinhos, as pessoas do nosso trabalho, da nossa família, porque se um respeitar o outro, na média, vai respeitar o um. Na média, isso não significa também que é uma segurança de que o outro vai nos respeitar, mas é aquele trabalho de formiguinha, né, Emerson? Aquele trabalho de formiguinha do dia a dia que nós temos que fazer para justamente buscarmos uma melhor integração entre as pessoas e, fundamentalmente, como você acabou de dizer, acho que o respeito entre as pessoas é fundamental para que nós tenhamos uma sociedade mais civilizada e harmônica, não é mesmo? É isso. Eu sempre digo o seguinte, né, Renato? A democracia, né, a liberdade, né, a ética, enfim, isso tudo são ideais, né? Que a gente tem que buscar todos os dias, porque às vezes a gente acorda, e não é que nem a luz do sol, né? Que você acorda e vê lá o sol brilhando. Não, tem dias que você acorda e não vê esses direitos, essas liberdades, né? A democracia funcionando, enfim. Mas elas são ideais, e a gente, como tem um ideal, a gente caminha, né? Como você disse aí, um trabalho de formiguinha, e vai tentando consolidar acho que é até um sentimento, né? A democracia até, eu posso dizer que é um sentimento humano, né? Como diz o Churchill, né? Ela é a pior das formas de governo, exceto todas as outras, né, que já foram tentadas. Então, ela é difícil, ela é complicada, mas ela é o que temos de melhor, né, até hoje. Sem dúvida. E qual que é a frase do dia, Emerson? Renato, eu estava lendo um texto do Alexis de Tocqueville, que é um cara que faz muitas críticas, embora ele defenda, claro, a democracia, mas ele faz muitas críticas à democracia, porque ele fala que ela tem muito que ser aperfeiçoada, enfim, e ele traz um texto interessante que ele diz o seguinte, olha só: não devemos de modo algum nos tranquilizar, imaginando que os bárbaros ainda estão distante de nós. Porque se há povos que permitem que a luz seja arrancada de suas mãos, há outros que as asfixiam sob seus próprios pés. Olha só. E aí é que a gente precisa dar valor à liberdade, né? As liberdades. Exato. As liberdades, a liberdade de opinião, a liberdade de expressão, a liberdade que cada um tem de se posicionar, né? Respeitando sempre o outro, né? A liberdade, ela tem essa característica, né? Do respeito ao outro, porque só é liberdade também quando as pessoas, como a gente disse anteriormente, se respeitam, e o respeito passa também por um conjunto de leis e tudo mais. Exato. Que precisam ser respeitadas. Não é mesmo? Exatamente. Acho que faria muito bem, Renato, para todo mundo dar uma lida nesses. São 17 artigos, né, bem curtinhos, e ele fala tudo isso que a gente está discutindo, né? Olha só, há 233 anos atrás, e a gente tem que aprender todos os dias. É isso aí.
Bom, Emerson, deixe seus contatos aqui para os nossos ouvintes e internautas. O site é www.oineditoviável.com.br e nas redes sociais é só procurar o Inédito Viável no Facebook, Instagram ou no YouTube, o canal do Inédito Viável, onde você tem acesso a todo o conteúdo que a gente fala aqui às quintas-feiras no Radar Paulista. Tá certo, Emerson. Então, bacana. Obrigado pela participação e até semana que vem com mais um Momento O Inédito Viável. Fala, Renato. Valeu!